Boa noite a todos os presentes. Eu gostaria de convidá-los para que se assentassem mais próximos aqui da mesa, porque fica melhor, não fica esse vazio aqui, por favor. E é uma satisfação muito grande receber a todos nesta noite. Declaro aberta a 5ª audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos, onde serão tratados e discutidos assuntos relacionados a medidas preventivas para evitar atropelamentos de fauna na rodovia SP-318. Tema de extrema importância para a nossa cidade. Gostaria inicialmente de convidar a integrar a mesa de autoridades nesta audiência pública os senhores José Carlos Correia, secretário municipal de Serviço Público, representando nesse ato o prefeito municipal Paulo Roberto Altomani. Também o senhor Fernando Magnani, que é do Parque Ecológico de São Carlos, biólogo, que faz o trabalho de recuperação desses animais quando atropelados. Senhor Daniel Mandel, diretor de Meio Ambiente da Autovias Artéries. Por favor, Daniel, pode sentar aqui ao lado. E também o doutorando Bruno Henrique, que também falará sobre o trabalho deles desenvolvido no Laboratório de Genética da Universidade Federal de São Carlos. Agradeço a presença de todos, professor Pedro Galete, que é o coordenador desse trabalho lá na UFSCar, todos os professores aqui da Federal que estão aqui presentes, apoiando essa audiência. Eu espero que nós aqui essa noite, juntos, que trataremos dessa problemática para encontrarmos alternativas viáveis, eficientes e concretas para a redução de atropelamentos de animais silvestres em extinção, inclusive o lobo-guará, especificamente atropelamentos ocorridos na rodovia SP-318, que deverá passar por reformulação com a sua duplicação. Muitas pessoas se acidentam tentando evitar o atropelamento de um animal. Mas, mesmo assim, em 2013, conforme dados fornecidos pelas concessionárias, 6.300 animais morreram em estradas do estado de São Paulo. De acordo com médicos veterinários que trabalham na recuperação de animais atropelados, esse atropelamento, esse acidente com os animais nas estradas, é atualmente uma das principais ameaças à preservação das espécies, e a padronização do atendimento dos acidentes pode contribuir na recuperação dos indivíduos e reduzir as mortes. Em 2014, foram 5 lobos atropelados na SP-318 e mais um em nossa região, recentemente, desta vez, na rodovia Washington Luiz, na SP-310, próximo ao quilômetro 243. Ele está sendo recuperado pelo Corpo Técnico do Parque Ecológico de São Carlos. Em abril de 2014, em 15 dias, foram 2 exemplares mortos nessa mesma rodovia. E também uma onça parda na mesma via, SP-318, próximo ao rio Mogi, que já foi recuperada e feita soltura. Através de meu mandato, foram criadas algumas ações no sentido de alcançarmos providências de todos os envolvidos para a preservação da fauna regional. Foi feita uma moção de apelo em abril de 2014 à Artesp e Autovias. Em agosto de 2014, tivemos uma reunião, eu e o biólogo Fernando Magnani, da PESC, com os representantes da Autovias, inclusive o Daniel estava presente,
buscando entendimentos para solucionar esse problema de atropelamentos na SP-318. E naquela ocasião, a Autovias demonstrou intenção de fazer melhorias o quanto antes, afirmando que faria um levantamento em seus registros de ocorrências, a fim de mapear os principais pontos e características dos acidentes. O que ficou certo entre nós e a Autovias é de realizar melhorias que dê mais segurança aos motoristas e aos animais, antes mesmo da duplicação da rodovia. Em 12 de setembro, com a presença do secretário estadual de Logística e Transporte, naquele momento o senhor Clodoaldo Pelicione, entreguei um documento em mãos do secretário em defesa da implantação de sinalização e mecanismos adequados para evitar o atropelamento de animais silvestres a partir dessa obra da duplicação. Sendo que as mortes registradas e atropelamentos com chance de salvamento no trecho entre o Trevo de São Carlos e Distrito de Água Vermelha estavam muito graves. Agora, nesse momento, eu passo a palavra às pessoas que vão se manifestar para que a gente possa realmente, ao final dessa audiência pública, que deverá regimentalmente levar 2 horas, né, até 2 horas ela pode durar, nada impede a gente ficar alguns minutos a mais se for necessário, né? Mas, nesse momento, eu convido inicialmente o Fernando Maiani, do Parque Ecológico de São Carlos, e eu solicito a todos que forem usar a palavra que se limitem a 20 minutos, porque senão depois a gente não vai ter tempo para as discussões. Então, são até 20 minutos, será que dá, Fernando? Então, com a palavra, Fernando Maiani, do Parque Ecológico de São Carlos, eu solicitei ao Emílio que faça a marcação do tempo para facilitar. Aqui. Pode ir na tribuna. Boa noite a todos. Vocês não imaginam a imensa satisfação de estar aqui nessa reunião, nessa audiência pública, porque no final a gente tem visto uma situação bastante delicada. Talvez nós tenhamos no parque a radiografia mais cruel do que acontece realmente com a fauna nas bordas das nossas rodovias na região de São Carlos. Tá? Nós temos um trabalho integrado há muito tempo, principalmente com as autoridades constituídas, né, que trabalham próximas aqui ao trabalho desenvolvido, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Ambiental, principalmente, também a própria concessionária. Então, eu gostaria de mostrar num tempo bastante curto, né, eu preparei alguns poucos slides, o trabalho que é desenvolvido para que tenhamos aí uma noção geral da problemática que envolve o nosso ponto de vista. O ponto de vista que envolve a tentativa de recuperação da fauna que é atropelada na nossa região. No caso específico, eu separei um bom material que diz respeito à SP-318, que liga São Carlos a Ribeirão Preto. Oi, Emílio. Só ter um exemplo, como é que atinge o Parque Ecológico os atropelamentos? Nós não estamos na beira da pista. Nós estamos distantes dela, mas nós somos frontalmente atingidos. É quase que uma colisão frontal com o nosso trabalho. Nós somos o único local oficial que recebe fauna silvestre para recuperação num raio de 30 quilômetros, no raio de 100 quilômetros da cidade de São Carlos. Então, tudo que é atropelado nessa distância acaba vindo para o parque para recuperação. E é um volume acima do desejado. Nós somos o único local na região que tem instalações e pessoal treinado, capacitado para receber fauna silvestre. Nós recebemos o corpo técnico, o corpo operacional nosso, tem toda a dedicação para poder recuperar esses animais e poder devolvê-los ao habitat, que nem sempre é possível. E o mais importante, a hora que esses animais eles são recuperados,
você tem um problema muito sério. Você tem que dispor esses animais, muitas vezes, a outros locais, para que ele possa ser abrigado, porque nós temos instalações finitas, as nossas instalações não são infinitas. E pelo volume que é recebido todos os dias, seria impossível o Parque Ecológico abrigar todos. Então nós desenvolvemos uma rede de contato para que possamos encaminhar esse animal via órgãos governamentais, né, logicamente, para poder esses animais serem melhor abrigados. Só um visual, para quem não conhece a parte interna nossa, esse daqui é o hospital veterinário, hospital que trabalha diretamente com os animais, para onde esses animais vão para uma primeira avaliação, por favor. Um dia de rotina lá no hospital veterinário, no caso específico, o tratamento de um tamanduá-bandeira, também atropelado na região. É até uma coisa curiosa, eu gosto muito desse slide, porque as pessoas nem acreditam mais que esse animal perambula por aqui. E perambula numa quantidade grande, e infelizmente nós temos uma radiografia da fauna através desses animais que chegam para o zoológico para fazer todo o nosso processo de atendimento, recuperação. Qual que é o processo? Então, é uma coisa bastante interessante. Os animais eles são recebidos a qualquer hora. O animal não escolhe hora para ser atropelado. Né? O Daniel deve ter, inclusive, dados aí da própria concessionária. Os animais eles são atropelados principalmente no crepuscular, na hora noturna e no começo da manhã. São os horários que normalmente os órgãos públicos em geral, principalmente os ligados à prefeitura, que não têm atendimento, por exemplo, como um hospital, eles estão fechados. Nós recebemos animais mesmo nesse horário, para começar a primeira avaliação, para começar o primeiro trabalho que tem que ser realizado com ele, em respeito àquela vida que vem vindo, junto com o Corpo de Bombeiros, junto com a Polícia Ambiental, ou até mesmo nas mãos da própria concessionária, que, diga-se de passagem, também leva os animais para a gente. Como é que é feito esse processo? O animal ele entra no parque através de uma sistemática desenvolvida pelo corpo técnico. Ele entra, ele recebe uma primeira avaliação. Quem é o cara? Quem é aquele animal? A que espécie pertence? Né? Para saber o que manejo vai ser executado. Então, essa é a parte da avaliação biológica. E, posteriormente, a avaliação médico-veterinária. A veterinária entra com os primeiros procedimentos. Nós estabelecemos, junto com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, seguindo, inclusive, a normatização da própria Secretaria, uma sistemática de trabalho a respeito do animal e da situação que ele se encontra. Ele entrando, o primeiro objetivo, e é o nosso objetivo em primeiro lugar sempre, é a soltura imediata. Se o animal está em condições, se ele não é um animal que demanda cuidados maiores, depois da avaliação biológica, a avaliação veterinária, o animal é entregue à autoridade para que ele faça a devolução ao habitat desse animal, preferencialmente no local onde ele foi capturado, foi removido. Um segundo passo, se a primeira não é possível, o segundo passo é a medicação breve e a soltura, a libertação, também com a autoridade. Se é possível esse tipo de trabalho, o animal é reconstituído ao habitat. E no final, que é o mais complicado para a gente, acontece quase que via de regra, porque os atropelamentos são ações muito pesadas, é justamente a internação, que é o que mais demanda cuidado. Aí o trabalho da parte da veterinária, que é a avaliação do animal que chega. Vocês podem ver na foto superior a cabeça de um tamanduá mirim, com os cortes. Foi uma situação um pouco mais leve para esse animal. E alguns meses posterior, o resultado do tratamento, o animal estava totalmente recuperado. Pode passar. O caso específico da SP-318, ela é uma rodovia que, via de regra, ela entra na nossa discussão de trabalho interna, porque vários animais provêm desse local. Eles vêm de atropelamentos fortuitos, né, de acidentes que acontecem durante o percurso. A imensa maioria das vezes não por vontade do motorista, porque os animais aparecem na frente dos carros, é uma situação bastante complicada. Uma série de espécies, corujas, tatus. O tatu é campeão, cachorro do mato numa grande quantidade, serpentes,
Animais menores dificilmente chegam para a nossa mão, mas nós sabemos pelo Centro Brasileiro de Ecologia das Estradas, o professor Alex, que nós temos um volume muito grande de animais pequenos são atropelados. Tá? Só um dado para vocês saberem, a última pesquisa realizada foram 450 milhões de animais atropelados anualmente no Brasil. São muitos animais perdidos, e cada um tem que fazer a sua parte. Eu acho os mais emblemáticos, na verdade, os mais icônicos, sempre o lobo-guará, que foram 5 animais atropelados, e também a onça parda, que também foi atropelada na SP-318. Nós sabemos disso porque os animais vêm para a gente. Algumas imagens dos animais foram atendidos, o próprio Corpo de Bombeiros tenta fazer o resgate para salvaguardar a vida do animal. O animal vai para o nosso trabalho. Algumas vezes a situação é positiva, a gente consegue recuperar, mas infelizmente, dado ao acidente, não é possível a recuperação do animal, ele vem a óbito. Os encaminhamentos possíveis. Depois que tudo isso aconteceu, ele passou pelo tratamento, ele passou pela avaliação, quem é o cara, qual que é o manejo adequado. Aí tem, se óbito, tem um encaminhamento, o laudo veterinário, que isso daí é obrigatório do nosso ponto de vista, embora os animais não pertençam diretamente à responsabilidade do parque, só que é uma forma de você ter sempre em mãos o que é que está acontecendo. Comunicação aos órgãos oficiais correspondentes, tá? Eles têm que saber o que é que está acontecendo, e o destino correto de carcaça. Tá? Uma questão que a gente tem uma atenção muito grande, principalmente do ponto de vista ambiental. Se são lesões permanentes, que acontece com uma grande frequência, que é onde realmente está um problema muito sério da fauna, que acaba permanecendo em cativeiro, o animal, a gente encaminha a comunicação, ele permanece conosco, dentro do parque ecológico, sendo mantido no local, e é avisado para reencaminhamento à Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E se recuperado também com as autoridades constituídas, essa parte mais gostosa do trabalho, ele é colocado de volta à natureza, respeitando a biogeografia do animal. Tá? Ou seja, aonde ele foi capturado, aonde ele foi acidentado, a gente tenta que esse animal volte nas proximidades daquele local, para ele não entrar no local estranho e acabar dificultando a vida. A imagem, uma onça parda, ela foi próxima ao rio Mogi, também na 318. Esse animal foi reencaminhado para a Associação Mata Ciliar, para que ele pudesse continuar o tratamento. E uma das imagens que a gente mais gosta, nem sempre é possível, que é a reconstituição, a colocação do animal na natureza após passar por todo o tratamento, por toda a situação. Junto, vocês vão ver ao fundo aparece um policial ambiental que acompanha todas as nossas ações. Quais são os problemas do processo? Né? Quais são a problemática que a gente enfrenta no que diz respeito aos atropelamentos? Principalmente a demora da chegada do exemplar acidentado na instituição. Tá? Ele por vezes, não por vontade de nenhum dos atores, mas ele passa muito tempo aguardando na beira do acostamento para ser retirado. E depois, por outros motivos, até do deslocamento até lá. A superlotação do hospital veterinário e da área de internação. Nós estamos no momento superlotados de animais que têm sequelas permanentes. São animais que dificilmente ou infelizmente nunca irão retornar ao ambiente natural e estão sendo mantidos lá numa quantidade muito acima do desejado. E principalmente criando, como você não tem essa recolocação na natureza e nem a destinação rápida por parte da Secretaria do Meio Ambiente, nós estamos criando um ônus muito grande para a instituição para manter os animais no local. E já concluindo, quais são as ideias, o que a gente espera como parque, como prefeitura, como departamento de proteção animal, o que a gente espera? Que criar um planejamento para a SP-318 como um exemplo, através de um estudo amplo. Isso seria o melhor dos mundos do ponto de vista de trabalho coordenado. Tá? Um trabalho que todos os atores soubessem qual realmente é a sua ação no processo. Implementar esses dispositivos que possam vir de um eventual projeto e principalmente aparelhar o parque no que diz respeito ao bom andamento do trabalho com a fauna, porque nós sabemos a situação do animal quando chega nas nossas mãos lá no zoológico.
E disso tudo eu só tenho a agradecer a atenção de todos. Muito obrigado. Bom, próximo inscrito aqui para falar sobre o assunto é o Bruno Henrique, doutorando do Laboratório de Genética da UFSCar. Bom, boa noite a todos. Eu faço parte do grupo de pesquisa do laboratório do professor Pedro Galete. O nosso grupo de trabalho, a grande área de conhecimento, de pesquisa é a genética. Então, nós temos trabalhado com atropelamento de fauna, conciliando dados mais ecológicos, né, dos pontos de atropelamento e das espécies mais afetadas, e conciliando isso com as informações genéticas. Então, a ideia é apresentar alguns dos nossos trabalhos que estão em andamento. Nós não implementamos medidas de mitigação, mas os nossos dados, os nossos trabalhos podem ajudar a implementar essas medidas de forma eficiente. Como eu disse, então, nossa grande área é a genética, e através desses dados que nós obtemos dos animais atropelados, nós conseguimos uma série de informação. Uma série de informação. Não simplesmente saber qual a espécie que foi atropelada, identificar a espécie, mas informações que complementam isso e que podem ajudar a criar medidas mais eficientes. Por exemplo, nós podemos identificar o sexo dos animais atropelados e assim ter uma ideia se machos ou fêmeas são mais atropeladas em que determinados pontos, e ter uma visão mais macro do que está acontecendo na rodovia. Porque através dos dados a gente consegue ter a ideia da variabilidade genética e até mesmo se essa rodovia, para algumas espécies, já atuam como uma barreira ao fluxo genético. E isso mostra a saúde, né, que essas populações se encontram no local. Para exemplificar isso, a gente vai mostrar 2 trabalhos desenvolvidos no laboratório. Os 2 trabalhos são aqui na região. Esse é o primeiro, que foi feito pela Karen, que também é do nosso grupo. Nesse trabalho, a Karen, durante um ano, realizou levantamento dos animais atropelados na rodovia Guilherme Scatena, que vai ali desde a Federal até a Lagoa do 29. Então, a Karen, de forma sistemática, coletou os animais atropelados nessa rodovia. Aí a gente pode ver, são 3 fotos, 3 animais. Aqui embaixo é uma ave, nos outros 2 a gente não consegue nem ter ideia do que seria, apenas tendo visual, apenas pela morfologia. Isso é um grande problema, porque o primeiro grande passo é justamente saber exatamente quais são as espécies mais afetadas, para realmente propormos medidas eficientes para conservar essas espécies. Então, através da genética, por exemplo, a gente conseguiu chegar que o primeiro animal atropelado ali era um anfíbio. Chegamos a identificar a espécie, precisamente. A segunda, uma ave, a seriema. E embaixo, uma serpente. Durante esse 1 ano de levantamento desse projeto, foi detectado 102 espécies, só nesse trecho de rodovia, próximo aqui à cidade. Então, 102 espécies foram encontradas, e um total de 123 atropelamentos. E nesse caso, não somente as espécies que mais comumente a gente costuma encontrar, como
lobo-guará, cachorro do mato ou grandes felinos, mas aí desde os pequenos anfíbios, que representam uma boa parcela desses atropelamentos, como pequenos répteis também, e claro, as aves e os mamíferos. Outra coisa muito importante desse trabalho, a gente vai mostrar no outro também, é que não só detectamos precisamente as espécies mais afetadas, mas os principais pontos de atropelamento. Porque não é possível criar medidas, talvez, ao longo de toda a rodovia, mas sim nos principais pontos das rodovias em que isso acontece. E uma das formas mais interessantes de se detectar isso é saber o que tem no entorno da rodovia. Então, aí nada mais é do que um mapeamento de todo o contorno, o entorno da rodovia, detectando a presença de áreas urbanas, de vegetação natural, de presença de corpos da água. Nesse trabalho, por exemplo, foi possível detectar que os principais pontos de atropelamentos são de anfíbios, por exemplo, é onde ocorria a presença de corpos d'água. Esse é um segundo trabalho, realizado na Estação Ecológica de Tirapina, em parceria com o Paulo e com o Mariano, que também estão aqui. Nesse trabalho, então, 2 rodovias foram amostradas. Esse trabalho surgiu da demanda, na verdade, da própria Estação Ecológica, que começou a notar o grande número de atropelamentos ao redor de uma unidade de conservação, que é um grande problema. Então, começou a se fazer esse monitoramento. Inicialmente a coleta de amostras, identificação da espécie e depois o monitoramento em si, percorrendo essas rodovias. Então, nesse cenário, na estação ecológica, as principais espécies afetadas que nós encontramos foram os mamíferos, depois seguida dos répteis. Entre os mamíferos, os mais afetados, o ouriço cacheiro, o veado, o cachorro do mato e o tatu-galinha. E depois a classe mais afetada dos répteis, com a cascavel e os teius. Outro dado interessante especificamente dessa área é que nós encontramos uma relação positiva de atropelamentos de répteis em uma determinada época do ano. Isso se aconteceu devido ao maior número de atropelamento, no caso dos teius, na época do ano mais quente, o que está relacionado ao período reprodutivo desses animais, que se deslocam mais nessa época do ano e, consequentemente, são mais propícios ao atropelamento. Isso nada mais é para mostrar que as medidas devem ser tomadas caso a caso. Cada rodovia, cada situação, cada área tem que ser estudada para que as medidas sejam realmente efetivas. Na estação ecológica, além disso, nós detectamos 3 hotspots, 3 principais pontos de ocorrência de atropelamento. No primeiro ponto, lá em cima, esse maior número de atropelamento, que corresponde a 22% dos atropelamentos nessa área, ele está associado à presença de um remanescente de uma vegetação natural no fragmento dos 2 lados da rodovia. Então, os animais provavelmente usam esse fragmento como corredor e, consequentemente, a chance de atropelamento é maior. E nos 2 outros pontos de baixo, é a presença de 2 córregos, 2 corpos d'água, também com mata ciliar, e os animais usam isso como redor e acabam sendo mais propícios ao atropelamento. Tendo esses dados, o pessoal da estação se mobilizou e conseguiu a implantação de uma das mais básicas medidas de mitigação que podem ser feitas, a mais inicial, que é a colocação de placas de alerta, de sinalização, alertando os motoristas que nesses 3 principais pontos a atenção deve ser redobrada, já que a chance de atropelamento do animal é maior. Então, aí são as placas instaladas, a gente pode ver bem numa das placas a presença de um animal atropelado. É claro que essa é uma das medidas mais simples que podem ser tomadas, que é a instalação de placa e a tentativa da conscientização da população. Mas outras séries de medidas existem. No Brasil, elas ainda são muito poucas, mas as medidas podem ser desde, como eu falei, a colocação de placas ou de radares para redução da velocidade, além de grandes construções, como as rodovias por cima, as passagens por cima da rodovia, as passagens por baixo. E, mais uma vez, voltando aos casos específicos, o caso do caranguejo ali na Austrália, que na época reprodutiva atravessam as estradas para reproduzir. Então, uma implementação de uma medida bem específica
para evitar esses atropelamentos. Bom, a gente falou de algumas medidas que podem ser colocadas. Para o caso da SP-318, o primeiro passo que devemos dar, na verdade, é justamente identificar essas principais espécies mais ameaçadas e os principais pontos de atropelamento, para então, assim, discutindo com outros grupos, propor as medidas que seriam mais eficientes especificamente para a rodovia SP-318. É isso, obrigado. Dando prosseguimento, então, à nossa audiência pública, agora com a palavra o senhor Daniel Mendel Neto, que é representante aqui nesse ato da Autovias. Bom, boa noite a todos. Eu só queria deixar um aviso que, na realidade, o aumento do atropelamento de lobo na SP-318, ele começou a ocorrer a partir de 2013. Nós temos um levantamento dentro da empresa, um levantamento de atropelamento de animais, tanto doméstico como silvestre, e ele começou a aumentar do meio de 2013 para frente, chegando ao ápice agora em 2014. Na época, nós tentamos fazer o telamento, que é uma atividade que a gente utiliza muito nas nossas rodovias, mas nós não conseguimos porque, na realidade, a maioria desses atropelamentos, eles eram próximo ao KM 250, que é onde tem o fragmento de mata nativa. E para eu colocar a tela ali, eu teria que suprimir a mata. E daí eu tive um outro impedimento legal para fazer isso. Então foi uma coisa que a gente acabou deixando um pouco de lado, e isso acabou aumentando quando a gente entrou no ano de 2014. A nossa história começa o seguinte: na realidade, o Fernando me ligou um dia e me expôs a condição dos lobos que estavam sendo atropelados aqui na SP-318. E a gente conversando por telefone, eu aleguei para ele que a gente tinha a construção da obra e que eu não poderia fazer nada enquanto a obra não ficasse pronta. E daí, depois que eu desliguei o telefone, eu pensei e falei, não, acho melhor eu vou até ele e vou ver o que a gente pode fazer junto. Vou propor uma ação ambiental em conjunto com ele. E isso aconteceu. Nós viemos aqui 3 ou 4 vezes, né, Fernando? E sentamos juntos, e ele ficou de elaborar um pré-projeto que seria entregue à diretoria da Autovias. Ele entregou esse pré-projeto no final de dezembro, acho que, se não me engano, 18 de dezembro, e esse projeto foi enviado à diretoria, que enviou esse projeto à holding, que a holding fica em São Paulo. Que está sendo analisado até hoje. Eu ainda não tenho uma resposta final desse pré-projeto. Tá? Então, começou por aí. A gente tentou fazer junto, porque não é uma situação fácil, essa situação. Acho que boa parte ou todos de vocês aqui sabem que o lobo é um animal que ele anda muito, e, inclusive, eu li um dado esses dias que ele fareja a presa a 7 quilômetros de distância. Então, não é um trabalho tão fácil, né, de você solucionar. E então, nós estamos analisando o trabalho que ele fez, e, fora isso, com a duplicação da rodovia, nós vamos instalar vários faunodutos na rodovia. 3 já estão estipulados, os locais que serão, e a hora que sair o licenciamento ambiental da segunda parte da rodovia, serão implantados mais faunodutos também. Nós vamos também fazer o telamento, tá? E temos a proposta de fazer a redução de velocidade e a sinalização vertical e horizontal. Só que tudo isso nós estamos dependendo, na realidade, também do estudo do trabalho.
que foi outra coisa que a gente chegou a uma conclusão, que não adiantava a gente fazer medidas mitigatórias se a gente não tivesse um embasamento científico, entendeu? Chegamos a essa conclusão juntos até. Então, nós estamos, na realidade, Fernando, nós estamos esperando essa definição do projeto que está na holding, que eu acho que não deve demorar muito para a gente ter uma resposta disso, para realmente ver o que a gente vai realizar juntos, tá? Basicamente é isso. Agora, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, né, mesmo o Fernando, se quiser usar a palavra antes de eu abrir para as pessoas, os presentes, está com a palavra, pode falar daí, aperta aí o botãozinho. Agora está falando, né? Não, só para saber, você falou que de implantação de fonodutos, está previsto implantação de fonodutos. Foi a minha curiosidade e pergunta desde as nossas primeiras conversas. Tem o desejo da companhia de mitigar isso aí ficou claro nas conversas, de mitigar os impactos sobre a fauna. Tal. Só que colocar fonodutos, onde? Porque a obra está ou não está licenciada, a parte que já vai ser duplicada? Alô. A parte que já estão definidos os 3 faunodutos, ela já está licenciada. Já está licenciada? Já. E agora, não, mas os faunodutos, eles foram plotados em determinado local e baseados em algum estudo? Baseado nos estudos que a gente alimenta a CETESB. Na realidade, a CETESB que determina os locais do faunoduto, não é a concessionária. Tá. Não, sem dúvida nenhuma, que é o órgão gestor da questão ambiental. Não, eu só fiquei curioso da posição, como é que se plotou esses faunodutos. De que forma que eles foram definidos em tais e tais quilômetros? Em cima dos estudos que a gente enviou para eles. Não teve um estudo externo para desenvolver o que a gente havia conversado no princípio, que é o desejo de vocês, de ter um projeto mais amplo para saber o que é que realmente está acontecendo, é isso? Isso. Na realidade, é uma condicionante da licença ambiental, e nós monitoramos eles, alimentamos eles dos estudos de atropelamentos. Em cima desses dados, eles indicaram os locais que tem que ser construído. Tá? Boa noite a todos. Meu nome é Jorge, sou biólogo, trabalho com licenciamento ambiental. E eu faço uma pergunta para a Autovias. Foi feito um estudo de impacto ambiental? Sim. Com um corpo técnico que não seja da própria concessionária? Sim. Sim. Porque você mencionou que quem dá a diretriz de colocar os dutos, no caso, são os técnicos que estão fazendo. A CETESB, ela pode pedir para ser aumentado o número de passadores de fauna, no caso, né? Correto. Mais uma pergunta. O trecho que vocês vão administrar com passafauna vai ser só de São Carlos, Água Vermelha, ou vai ser de São Carlos até o trevo que dá acesso a outra rodovia, que vai de Araraquara a Ribeirão Preto? Do quilômetro 235 ao 280, é o trecho todo, até o final da obra. Tá? E o que tem, por enquanto, foi só o primeiro trecho, que é o trecho do 235 ao 249. No caso de placas de sinalização, uma coisa que eu já vi acontecer no Espírito Santo é de, em vez de colocarem placas que, por exemplo, imite um cervo, que não é nenhum animal daqui, que se faça com animais silvestres da região, que seria mais fácil para conscientizar as pessoas, né, pelo usual.
E nem sempre aonde existem redutores de velocidade quer dizer que ali não vai ser atropelado, né? Justamente como teve o estudo do pessoal que demonstrou que bem na placa teve atropelamento. No caso, o redutor de velocidade, ele seria mais uma ação. Não quer dizer que só com o redutor você vai impedir o atropelamento, né? Mas seria mais uma ação. Uma das ações que a Autovias poderia fazer, não sei se há interesse, é de ajudar financeiramente ao Parque Ecológico, justamente nesse caso de tratamento de animais, porque já que existe a rodovia e existe a concessão, existe a ideia de ser duplicado, a Autovias deveria, né, pelo meu ver, pelo menos, dar um apoio financeiro para o Parque Ecológico, que se não houvesse a rodovia, não existiria animais atropelados, né? A ideia é essa. Só que, assim, esse problema, a gente está conversando hoje aqui, esse problema ele é pontual aqui na SP-318, mas esse problema, no caso da Autovias como empresa, ele se estende nas outras 5 rodovias. Nós temos problemas hoje de atropelamento de fauna em todas as rodovias, tá? Então, seria até a gente conversou, eu e o Fernando, de começar a fazer esse trabalho piloto aqui, depois estenderia até nas próximas rodovias nossas também, nas outras 4. Nós temos esse problema em todas as rodovias, tá? Mas dentro do projeto que ele nos enviou, é um projeto que ele caminha para esse lado aí, da gente dar um suporte lá para ele. Isso está em estudo lá em São Paulo, tá? Por enquanto era só. Obrigado. Tem mais alguma pessoa? Por favor, Rodrigo, com a palavra. Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Andreotti Musetti, eu sou advogado especialista em direito ambiental e direito animal, com quase 20 anos de experiência na área, e eu vim aqui hoje para dar minha contribuição para essa audiência pública, obviamente. Eu vou passar uns dados gerais, genéricos, sobre a questão em apreço e objeto da audiência. Depois eu vou especificar alguns pontos e, finalmente, sugerir um encaminhamento da questão, tendo por objetivo principal contribuir para a resolução dos problemas apresentados e, em especial, que é a minha área de atuação, é fazer com que as boas intenções de todos os envolvidos nesse assunto saia do mundo das intenções e passe para o mundo das atuações concretas. Em outras palavras, a minha contribuição é no sentido de transformar intenções em obrigações jurídicas, e, se for o caso, judiciais, para que elas sejam efetivamente implantadas. Nas estradas e rodovias brasileiras, todos os anos morrem atropelados 475 milhões de animais silvestres. Morrem 15 animais por segundo. Esses são dados fornecidos pelo Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas, como já foi citado aqui pelo Fernando, da Universidade Federal de Lavras. Vale citar também que este centro criou um aplicativo chamado Urubu, disponível para aparelhos com o sistema Android, e onde os usuários são responsáveis por tirar e enviar as fotos dos animais e do local e data, e isso já é enviado ao banco de dados pelo sistema, e depois ocorre uma validação. Com a base de dados desse sistema, é produzido o infográfico do sistema Urubu, que é uma publicação mensal do centro, onde são resumidos os dados de atropelamento da fauna disponibilizados no mês anterior. Neles são apresentadas as principais espécies atropeladas de cada classe, com gráficos dos mamíferos, aves, répteis e anfíbios. O sítio eletrônico do centro
onde há informações mais detalhadas, inclusive material específico para a educação ambiental. Para quem tiver interesse em anotar, é http://cbee.ufla.br/portal/. Só para termos uma noção desse extermínio absurdo e inaceitável da fauna silvestre nas estradas brasileiras, vamos comparar com o número de mortes de humanos no trânsito do Brasil, que já é considerado absurdamente elevado, o quarto maior do mundo. No trânsito das estradas e cidades do Brasil, morrem em média e por ano 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. E nas estradas morrem 475 milhões de animais silvestres por ano. Só no estado de São Paulo e nos 6,3 mil quilômetros de rodovias sob concessão, todos os dias são capturados aproximadamente 10 animais, entre silvestres e domésticos. Esse tipo de serviço e a manutenção de equipes especializadas na sua execução são previstos nos contratos de concessão fiscalizados pela Artesp, que é a Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Os principais objetivos dessa previsão nos contratos de concessão são reduzir os riscos dos acidentes e preservar as espécies da fauna nativa. Em 2012, na malha rodoviária sob concessão, foram capturados quase 4 mil animais. Segundo os estudos científicos dos especialistas na área, entre os animais domésticos, um dos fatores responsáveis pelo acidente é a estrada, muitas vezes, a cortar perímetros urbanos e servir de travessia para os mesmos. Já no caso dos animais silvestres, as ocorrências estão ligadas aos trechos que passam pelos seus hábitats naturais e disponibilidade de alimento ao longo das rodovias. A maioria das estradas do interior não conta com passagens para os bichos poderem atravessar de um lado para o outro, e muitos atropelamentos acontecem porque as estradas separam os locais onde estão os ninhos e as tocas, de onde os animais buscam alimento e água. Com o mapeamento desses pontos, é possível propor ações para reduzir os atropelamentos. Também deve ser citado, no caso de animais silvestres, a destruição e diminuição de seus habitats, combinada com a escassez de alimentos, fatores que obrigam os animais silvestres a migrarem para áreas cultivadas ou de criação, e até a área urbana em busca de alimento e até de abrigo. Então, esse é um problema, isso aqui é a ponta de um iceberg, e nós estamos discutindo uma questão bem pontual, que, como vocês viram, tem uma repercussão nacional bem maior, né, e bem mais grave. E exemplo disso a gente tem nos noticiários quase sempre, de onças encontradas na área urbana ou em fazendas procurando alimento. Para quem viaja em estrada aqui pelo interior já deve ter visto isso. No lugar dos urubus que antes comiam as carcaças, nós vemos hoje aves de rapina, né? Praticamente virando urubu, como o carcará. E isso envolve a destruição dos ambientes naturais deles, a falta de alimento disponível no ecossistema, que obriga esses pobres coitados condenados a ficarem em lugares minúsculos, garantidos por uma legislação ambiental cada vez mais permissiva e destrutiva ao meio ambiente. E essa é a complexidade da situação. Outra observação comum de quem percorre as estradas são os blocos de concreto que são colocados entre uma pista e outra, que impedem os animais de passarem de um lado para o outro, aqueles que porventura tentem passar. E além de impedir a passagem dos animais, ainda aumentam os acidentes, pois eles voltam para a pista ao chegar na barreira de concreto. Sem contar o aspecto do ser humano, que essas barreiras de concreto fazem com que haja o efeito boliche no caso de um acidente ou de um
veículo encostar no outro, o carro bate na barreira de concreto, volta para a pista e dá o efeito boliche no restante dos veículos, né, causando mortes e prejuízo de toda ordem. Eu nunca vi nem li nenhum estudo técnico-científico sobre essas barreiras de concreto, né? Eu me lembro que antes delas haviam espécimes herbáceos e arbustivas no meio ali onde tinha isso. Talvez elas fossem mais adequadas, né, permitindo que o animal passe e, ao mesmo tempo, bloqueando ou diminuindo a velocidade dos carros que entrariam nos canteiros ou nas pistas centrais aí entre as estradas. É um ponto que eu gostaria de ver o aspecto técnico e científico dessas barreiras de concreto. Outras medidas, como já citadas aqui, de passagens de faunoduto, como foi chamado, nós sabemos que, como já foi colocado também, sem um estudo técnico-científico sobre a localização deles, eles perdem totalmente a eficácia, porque, evidentemente, a fauna não passa onde o ser humano quer, né, mas aonde a natureza exige, enfim, as suas necessidades. Afora outros problemas que no Brasil, em especial, nós encontramos, já constatados em outros locais, que são esses pontos onde os animais silvestres obrigatoriamente vão ter que passar, ficam conhecidos na região e viram pontos de caça ilegal pelos caçadores que ali ficam esperando os animais passarem para caçar. Enfim, tudo isso tem que ser discutido cientificamente, profundamente, para tentar minimizar e acabar com o problema. Também temos a questão das lombadas e dos redutores de velocidade nas pistas, né, que se demonstram mais eficientes do que simplesmente placas demonstrativas, que infelizmente no Brasil as pessoas veem e não diminuem a velocidade e passam, como nós vimos na foto constatada aí, um animal morto bem embaixo da placa. Esses são alguns pontos que a gente tem observado. Outra questão interessante para contribuir, embora não diga respeito diretamente a autovias, mas a Ecovias, que também é uma concessionária, uma administradora da rodovia Anchieta Imigrantes, o caso do animal, no caso deles, quando o animal é encontrado com vida, ele é encaminhado a um centro de zoonoses mais próximos da cidade, né? E, obviamente, quem trabalha e lida com a questão animal, nós já sabemos qual é o tratamento e o destino dado pelo centro de zoonoses para os animais que são capturados. E isso nós não concordamos e não achamos adequado ao Comando Constitucional de Proteção à Fauna. Já os animais mortos são resgatados e envelopados em sacos plásticos apropriados e encaminhados para incineração, realizada por uma empresa contratada para o serviço. Já a Autoban, administradora do Sistema Anhanguera Bandeirantes, tem uma parceria com a ONG Mata Ciliar para resgatar os animais silvestres feridos e reintegrá-los à natureza, quando possível. Em relação aos domésticos, a empresa Autoban entende que a responsabilidade é do dono. Segundo manifestação expressa da Autoban, a nossa função é não deixar que esse animal chegue à estrada, ou seja, manter a manutenção correta da estrada. E na questão dos animais de pequeno porte, os que mais morrem nas estradas, trabalhamos para conscientizar a comunidade a fim de evitar que os bichinhos possam alcançar as vias e se machucar. Então, notem que é uma declaração bem objetiva e acertada do ponto de vista jurídico, que ele deixa bem claro que o objetivo dela é não deixar que os animais cheguem à estrada. E essa obrigação, ela entende que faz parte da obrigação legal de manutenção correta da estrada. E isso, de fato, é verdade. Então, ou seja, eles reconhecem que a ação de não deixar os animais cheguem às estradas faz parte do serviço de manutenção dessas vias. Mas o que as concessionárias, de fato e concretamente, estão fazendo para impedir que eles cheguem até as estradas e que nelas sejam atropelados e mortos?
É isso que a sociedade quer saber. O que efetivamente está sendo feito. As obrigações estipuladas nos contratos de concessão realmente são constitucionais em relação ao dever de proteger a fauna? É uma pergunta que precisa ser respondida. Esses contratos têm que ser conhecidos pelos administrados e neles tem que ser verificada se foi observada a determinação e a obrigação constitucional de proteção à fauna, que não cabe somente à coletividade, mas ao poder público, inclusive pelo sistema de concessão. Os números crescentes de animais mortos e atropelados parecem demonstrar que as obrigações relativas à proteção da fauna previstas nos contratos de concessão das rodovias não estão sendo suficientes e nem eficientes, o que implica na necessidade urgente de aditamento desses contratos, a fim de que contemplem medidas mais objetivas e eficientes ao comando imperativo e constitucional de proteção à fauna e eficiência dos serviços prestados sobre o regime de concessão. Nesse sentido, e para que as medidas discutidas e sugeridas nesta audiência possam ter validade e seguranças jurídicas, em outras palavras, para que saiam do campo das intenções, ainda que boas, para a concretude, nem que seja pela concretude causada pela obrigatoriedade jurídica, fica aqui registrada a nossa sugestão para que os edis desta Casa Legislativa oficiem o Ministério Público do Estado de São Paulo, a fim de que este instaure um inquérito civil para a investigação e apuração de omissões, inclusive no licenciamento ambiental e na administração das vias concedidas, nos contratos de concessão já firmados com a concessionária da rodovia em questão, objetivando compatibilizá-los, os contratos de concessão, via aditamento ou via termo de ajustamento de conduta, com os princípios constitucionais da precaução e prevenção. Lembrando mais uma vez que esses princípios exigem que nós atuemos antes que os animais sejam atropelados e mortos para figurarem nas estatísticas. O princípio da prevenção e da precaução exige uma atuação eficiente e de proteção efetiva à fauna antes que o dano e o prejuízo ocorra, bem como da proteção à fauna e da eficiência no serviço prestado sobre o regime de concessão. A exemplo do que foi feito em Coxim, no Mato Grosso do Sul, através do Ministério Público Federal, porque lá era uma rodovia federal, não é como aqui. Então, por isso que foi o Ministério Público Federal, ele ajuizou uma ação civil pública lá, foi obrigado, porque a coisa não saía do campo da vontade e da conversação. Então, o Ministério foi obrigado a ajuizar uma ação civil pública com pedidos específicos dessas obrigações para a implantação de medidas de contenção da fauna e de combate ao atropelamento dos animais silvestres na BR-359. E o processo tramitou pela Justiça Federal de Coxim. Peço desculpas pelo prolongamento da fala e essa é a nossa sugestão como cidadão são-carlense. Obrigado. Agradecemos a sua participação, Dr. Rodrigo. Consulto aqui os presentes, se tem mais alguém que queira se manifestar. Pois não? Fazendo até um adendo ao advogado, que o Ministério Público ele é um órgão muito importante que a gente consiga obter resultados na questão da precaução e da prevenção. Além de biólogo, também faço parte do coletivo do Cerrado aqui de São Carlos, alguns já devem ter ouvido falar, e através do Ministério Público Federal conseguimos embargar uma obra inapropriada de uma estrada, mesmo que seja de apenas 700 metros, em meio à vegetação nativa de Cerrado, né? Com base, no caso que existiam animais ameaçados de extinção, como o lobo-guará,
espécies da flora, né? E como a área em si é uma área importante para a recarga de manancial e proteção de aquífero, como próprio consta na lei da CETESB, e que a mesma, infelizmente, não pôde, como é que eu posso falar? Avaliar bem o caso. Não avaliou bem o caso justamente porque a UFSCar encomendou um estudo ambiental que estava completamente errado, assim, várias coisas omitidas, não falava direito sobre o que era, quais as mitigações, e fazendo as contas aqui, 3 passafaunas entre o anel aqui, entre a alça de acesso de São Carlos até o Água Vermelha, é muito pouco. São 3 quilômetros de distância entre um passafauna e outro. Vários animais não deslocam, não tem tanto deslocamento para procurar um passafauna. Um passafauna deveria ser instalado a cada 1 quilômetro, justamente também para evitar aquele problema de caçador, né, que eu nem tinha me ligado, que até o colega conseguiu elucidar. Isso poderia ser uma solução, né? E mais uma pergunta para a Autovias, eles têm intenção de pedagiar esse trecho? Porque geralmente quando se faz uma duplicação, quando se faz uma benfeitoria, né, melhor dizendo, o pessoal gosta de pedagiar o trecho. Não tem. Não tem intenção de pedagiar o trecho. Era só. Consulto o senhor Daniel, se quer se manifestar depois das falas. Eu queria só... Começou no final de 2013. A gente acha que tem 2 fatores que pode ter ocorrido isso. Um é o desmatamento. Isso é direto, né? Quando você começa a desmatar, o bicho começa a sair. E a própria expansão urbana, né? Que a gente acredita que os animais, por que eles estão chegando mais na cidade? A procura de alimento. Isso é uma coisa. Você pega a própria SP-318, você tem chácaras aqui acho que até quase no meio da rodovia você tem condomínios de chácaras aqui. Isso é deixado lixo. A gente tem o pessoal da conserva de rodovia, a gente tem números aí de lixos que são jogados, isso tudo deve estar traindo isso também. É uma suposição, mas uma suposição lógica, tá? Eu só queria falar o seguinte, assim, na fala do advogado, eu entendo a sua colocação, mas eu queria dizer porque parece que ninguém faz nada da forma que você falou, e eu queria só dizer, a Autovias hoje tem mais de 50 quilômetros de telamento em rodovia implantado, mais de 50 quilômetros. Nós temos monitoramento de fauna em 2 das nossas rodovias, e agora, depois do término dessa rodovia da SP-318, nós vamos ter monitoramento de fauna também na SP-318, tá? Nós temos um veterinário à disposição também para animais feridos. É lógico que aqui o Fernando dá um suporte grande, mas nós temos um veterinário lá em Ribeirão Preto. Tá? E era isso daí. A barreira de concreto na realidade é uma proteção necessária, porque na realidade também você tem que pensar no problema de salvar vidas, né? Então existe uma ocorrência enorme de acidente de motorista que dorme, atravessa a pista e mata a pessoa do outro lado. Isso é uma ação de segurança viária mesmo. Pois não. Só para deixar registrado, em nenhum momento eu disse que havia omissão, né? A omissão a que eu me referi
e que deveria, ao meu ver, ser objeto de investigação no inquérito civil a ser instaurado pelo Ministério Público Estadual, as medidas efetivas, já que isso advém do comando constitucional, nos contratos de concessão, né? E aí, como foi dito que já havia um licenciamento, então aproveita-se a investigação para verificar a questão da proteção à fauna no licenciamento. Se os estudos abordaram, se foram suficientes, como já foi colocado aqui, e tudo mais. Mas em nenhum momento eu disse e afirmei que havia omissão da concessionária. Obrigado. Boa noite, meu nome é Giovana, eu sou, além de membro do Coletivo do Cerrado, eu participo, estou aqui representando o Laboratório de Estudos Subterrâneos, né, o laboratório dentro do DEB, lá da UFSCar, da professora Maria Helena Bichetti. Bom, a gente já tem um projeto, uma parceria com a TAM, né, a gente está fazendo monitoramento, levantamento da fauna das áreas de reserva legal da TAM. E a gente verifica que é uma área muito rica. Outra área importante também é o Cerrado da UFSCar, que atualmente já está em risco, porque a universidade precisa expandir e quer utilizar uma estrada, fazer uma estrada para interligar as áreas, a área atual da área de expansão. Brevemente, né, eu me coloco aqui como estudante e acho que parcerias são muito bem-vindas, né, tanto do Parque Ecológico, das empresas de concessão. Inclusive, eu já entrei em contato com o Daniel, tive algumas informações, né, de pontos e espécies que estão sendo atropelados, os principais pontos, né, de impacto e os animais mesmo que têm tido óbito. Bom, acho importante a gente tentar proteger, né, o que a gente ainda tem e o que está tentando guardar de fauna, que são essas áreas nativas. Principalmente aqui em São Carlos, que a gente tem muita área de cerrado ainda, e bem preservado, segundo os estudos e pesquisas que a própria UFSCar faz, né? Então, acho que é uma boa ideia a gente tentar conseguir cada vez mais parcerias entre os próprios cursos da UFSCar, né, e uma forma de pressioná-la, principalmente, para tentarmos mantê-lo cerrado intacto, né, utilizando as alternativas que são, inclusive, pela SP 318. Tá? Então, eu acho que, junto à prefeitura, os alunos envolvidos e a instituição, acho que a gente pode tentar fazer uma coisa para diminuir o impacto das estradas através da recuperação, né, e do enriquecimento da vegetação por si. Bom, muito obrigada. É muito importante a união, né? As parcerias é que realmente possibilitam algum resultado positivo nas ações. Bom, não havendo mais ninguém inscrito para se manifestar, eu queria perguntar para o Daniel, para a gente poder encerrar essa audiência, se ele tem alguma previsão em tempo para apresentar, assim, você falou daquele pré-projeto que está em andamento, a gente precisava, assim, ter um cronograma das ações, né, que vocês vão poder realmente concretizar. Então, a gente queria ter mais ou menos uma noção de tempo, se é que você pode nos dar essa resposta, né? Porque a gente precisa ter um teto em tudo, ter uma previsão. Você já vem conversando com o Fernando há muito tempo, eu tive a oportunidade de participar de uma das reuniões, mas a gente não tem nada palpável para realmente saber o que vai acontecer e como. Então, eu queria saber de você. Eu estava prevendo uns 60 dias para a gente voltar a conversar, porque eu vou deixar esse processo dessa audiência pública pendente, aguardando realmente uma solução ou algum resultado disso para a gente poder realmente arquivar o assunto, porque
sem a gente ter um resultado, não adianta você encerrar uma audiência pública. Então, a gente vai encerrar a audiência, mas o processo vai ficar em aberto, aguardando um retorno seu, né? Você está sempre em contato conosco, então, eu espero que você tenha essa possibilidade de falar alguma coisa para a gente em termos de tempo. Eu acho que poderia colocar 30 dias aí, a gente já tem uma resposta. Isso tem São Paulo, deve estar... Melhor que eu esperava. Eu estou pensando em 60, se você está falando em 30, melhor. Vencemos. Pois não? É bom você falar, nós estamos gravando, né? Ao vivo, é importante. Alô? Boa noite, Paulo Rufino, do Instituto Florestal. Eu queria entender o que é esse pré-projeto, essa pré-discussão que houve, porque se houve o processo de licenciamento ambiental, é isso que é obrigatório. O resto seria um bônus. E eu falo isso pelo seguinte sentido, a gente tem contato com o pessoal do CETESB e os próprios técnicos do CETESB mal sabem o que fazer nessa questão de fauna em pista. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado houve um curso para o pessoal da CETESB, com um americano que veio, está em contato com o pessoal da Exalc, ele deu um curso para os técnicos da CETESB para ver o que é passagem de fauna, o que analisar em processos de concessão. Algumas rodovias, que é o caso de vocês, da Centrovias, que é do grupo de vocês, está havendo o processo de relicenciamento, acho que acabou o prazo. Então, nesse processo de relicenciamento, alguns técnicos CETESB já inteirados do assunto estão cobrando coisas diferentes. Mas, até então, a gente não tem nenhum grupo técnico que consiga coletar dados e pedir coisas diferentes. Então, a gente vem para uma audiência dessa, fica até meio desgostoso, porque, tipo assim, a gente quer resolver. Se tecnicamente não tem ainda proposta, fica isso, você vai trazer um pré-projeto que nem os técnicos entram em acordo, então fica tudo uma certa ilusão. É isso que eu estou entendendo ou não? São duas coisas diferentes, né? Eu entendi que você está falando do pessoal da CETESB, esse licenciamento, por exemplo, a questão dos faunodutos, isso tudo não é feito aqui em São Carlos, é feito na CETESB em São Paulo, no Instituto de Transportes e Rodovias, lá no ITR, inclusive o chefe é o Camilo Fragoso. Isso é feito lá, não é feito em CETESB regional, é feito a nível de São Paulo, tá? E a sua segunda pergunta, o projeto que a gente tem em mãos, que a gente está analisando, é o projeto feito pelo Fernando. Não tem nada a ver com o CETESB também. Sim, isso seria um bônus, ou talvez seria um a mais da autovia. Um plus a mais. Tá. Independente de todas as condicionantes que nós temos que realizar com obras, isso daí seria um trabalho à parte. E isso é interessante que se vire uma obrigação para não ficar assim, não deu certo quando o diretor não quis, aí entra a questão que o Rodrigo está levantando, de tornar isso tudo muito mais claro, né? Porque a gente sabe da situação caótica em crise econômica brasileira, que a tendência é não investir nas rodovias, as concessionárias estão enforcadas. Então, assim, vai ser um plus, vai ter isso no documental, é legal. A mensagem que eu queria deixar é só isso, a gente tem os técnicos hoje que mal está sabendo o que está avaliando. Então, assim, se é questão de omissão da CETESB, pode ser omissão, pode ser realmente que não tem competência. É estudo novo, você vê que a própria academia está com estudo começando, então, assim, não tem muitos resultados, né? Então, a gente fica sempre nessa consideração. Queria aproveitar para fazer uma propaganda que o CDCC, USP, São Carlos, junto com a Federal, Instituto Florestal, a gente fez uma exposição itinerante tratando do tema da perda de biodiversidade de fauna silvestre. Tá? E a semana que vem começa oficialmente essa exposição aqui em São Carlos, vai itinerar. E assim, o que eu quero dizer com isso? Que uma das linhas que a gente tem que atacar é a questão educativa. Tá? Porque vocês não vão conseguir resolver, a prefeitura sozinha não resolve, placa não resolve, a não ser que a placa seja bem aquelas ecoterroristas, que às vezes resolve um pouquinho. Então, assim, nas parcerias funciona e no processo educativo funciona. Então, eu peço até que se gere leis e gerem processo, que a parte educativa seja contemplada. Muito obrigado.
Só uma parte muito rápido. O pré-projeto que foi apresentado em parceria com a Universidade Federal, o Laboratório de Genética do professor Pedro, deixando que não é um projeto unitário só do parque, né? Um projeto que contempla os profissionais para tentar realmente dar uma luz maior nessa questão. Com a palavra, Gilverson Moraes, que é da Prefeitura, diretor do Departamento de Controle e Defesa dos Animais. Não, na verdade, Laíra, eu queria só ver se existe a possibilidade de a gente estar oficiando também as outras concessionárias. A gente está pegando um caso especificamente da SP-318, é isso? Por conta até, mais claro, por conta dos lobos-guarás, mas a gente também tem relatos recentes e graves, por exemplo, de cavalo na própria Washington Luiz, né, em trechos centrovias ou Triângulo do Sol, não sei exatamente qual que é. Vacas, então são outros que não sei se acaba até entrando nas estatísticas ou não, então seria legal que eles participassem também para que a gente conseguisse já movimentar toda essa área nossa, porque acaba criando um problema também, por exemplo, para o nosso departamento, visto que nós até fechamos de receber esses animais via essas concessionárias, porque era muito, às vezes pegavam em Rio Claro, em outro, e trazia, então acontecia algo como acontece no parque, né? E isso acaba superlotando os abrigos e tudo mais, né? Então, se possível for, para que a gente consiga envolver as outras concessionárias também na discussão. Ou a gente fará outra audiência pública ou um documento, né, realmente para acertar esses problemas que a gente está enfrentando realmente na região. Aqui, no caso, o assunto especificamente é SP-318, mas nada impede da gente realmente entrar em contato com outras concessionárias. Bom, então, diante de tudo que foi dito aqui, eu até solicitei ao Daniel que se posicionasse quanto ao tempo, e depois aí da palavra também do Rufino e do Rodrigo, a gente vê que nós precisamos realmente de algo concreto, né, para que a gente sinta o resultado da nossa vontade de resolver o problema. Eu tive a oportunidade de visitar essa exposição no CDCC há algum tempo, um lobo-guará bem grande, que foi empalhado, estava lá. Então, eu acho que isso é muito importante, esse trabalho do CDCC. As crianças que visitam, que só assim que elas vão entender o que acontece com o animal que está correndo risco numa estrada. E eu acho que a gente tem que esperar realmente que o futuro modifique as coisas, né? Porque nesse caminhar que nós estamos, as pessoas, nem todas têm essa consciência. Então, educando aquele que futuramente vai cuidar desse mundo, é a esperança que a gente tem que as coisas melhorem, né? Eu queria também, antes de encerrar, solicitar aos palestrantes aqui participantes, o Bruno, o Daniel, o Fernando e até o Rodrigo, se fosse possível ele fazer o que foi falado aqui, o que foi discutido por escrito, para que a gente possa anexar nesse processo da audiência desta noite. Apesar da gente estar gravando, eu acho que é importante que cada um que participou escreva e assine embaixo o que foi falado, porque isso é um documento e a gente não pode parar por aqui. Eu acho que isso aqui é o início de uma luta que pode, eu acho que se a Autovias realmente conseguir contentar todas as nossas vontades, né, de resolver o problema aqui da nossa região, sirva também de modelo para outros locais que eu sei que vocês também sofrem essa cobrança. Então, acho que a gente tem tudo para resolver, unidos sempre, cada um com a sua posição. Eu agradeço demais a presença de todos vocês que honraram com suas presenças nesse legislativo e fizeram com que fossem alcançados os objetivos esperados em aberto, né? Nós não estamos satisfeitos e contemplados com tudo que nós pretendemos, mas eu acredito que é um começo. Então, declaro encerrada a audiência pública desta noite e
combinando de que daqui 30, 40 dias nós voltaremos a esse assunto, ou através de uma outra audiência, ou de uma forma que a gente se reúna para realmente receber o retorno da Autovias e colaborar no que a gente puder para realmente solucionar, em parte, e prevenir o acidente. A gente tem que trabalhar na prevenção, antes que aconteça. Então, muito boa noite a todos e muito obrigada pela presença.